O cemitério de Salgueiro recebe neste dia de finados centenas de pessoas que vão visitar os túmulos de amigos e familiares e rezar por seus entes queridos. Tem pessoas que aproveitam o dia para vender velas e flores. Esse cantor de Mirandiba, Abelardo Campos, aproveitou para vender seus CDs. Para contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas eu quero sorrir. Logo cedo, já se via pessoas rezando, outras em silêncio, derramando lágrimas de saudades. Um dos túmulos bastante visitados é do ator, diretor e produtor salgueirense Jandei Dias. A cada passo, víamos gente tentando localizar túmulos de amigos. Com velas acesas, ali faziam suas orações. Curioso é esse: antes de morrer, já marcou seu lugar, mesmo diante da alta temperatura. Muitos fiéis católicos compareceram e participaram das Santas Missas. Pela manhã, as missas foram celebradas pelo bispo Dom Frei Magnus Henrique Lopes. A prefeitura preparou uma tenda para acomodar todos do sol. Então vamos acompanhar a homilia do bispo Dom Magnus hoje pela manhã no cemitério de nossa cidade. Acompanhe. Nesta vida peregrina, passageira, nós somos chamados à santidade. Nós somos passageiros nesta vida. Tudo passa rápido. Os grandes missionários no passado, quando eles chegavam para fazer as missões, um dos lugares que eles visitavam e começavam as missões era no cemitério, mostrando a cada um de nós que diante da nossa prepotência, diante da nossa vaidade, diante de tudo isto, nós não levaremos absolutamente nada. A única coisa que vamos levar é o que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje: a caridade. Não fiquem com raiva de mim, mas o Evangelho de hoje é bastante duro. Jesus coloca dois grupos, Jesus conta que coloca dois grupos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E depois vai dizer aquele grupo que estava à sua direita: vinde a mim, todos vós, assentai-vos, vinde para a mansão, vinde para Jerusalém Celeste. E qual foi o ingresso para Jerusalém Celeste? O ingresso foi justamente a fé e a caridade. É o que diz São Tiago: se eu tenho fé, mas eu não tenho obras, não adianta. Mas também se eu tenho obras, se eu faço a caridade, e se eu não tenho fé, também não adianta. São Tiago é claro: as obras sem a fé, elas são mortas. Como a fé sem as obras também é morta. A gente tem que saber, neste peregrinar, nesta vida, a gente tem que saber juntar duas coisas: fé e obras. Porque às vezes eu posso ser um homem muito caridoso, mas eu não fui um homem de fé. Eu não fui um homem da vivência sacramental. Eu não fui um homem da vivência da espiritualidade na igreja. O Senhor é claro, tanto no Evangelho de hoje como também em São Tiago: a fé sem as obras não tem sentido, como as obras sem a fé. É o que diz a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê a parte vertical da cruz e a gente vê a parte horizontal da cruz. Eu já disse e repito: a parte vertical da cruz é o meu encontro com Deus, é a minha vivência de fé, é a minha vivência sacramental. E a parte horizontal da cruz é o meu encontro com os irmãos, são os meus braços, é o meu abraço. Então essas duas dimensões que todos nós lutamos para juntá-las, e não é fácil. Às vezes tendemos mais para a caridade, às vezes tendemos mais para uma fé, para a mística, para a espiritualidade, mas a importância é a gente saber juntar a fé e as obras.
Porque justamente no caminho da fé e das obras está a cruz. E a cruz para nós cristãos, ela é a árvore da vida. A cruz para nós cristãos é sinal de ressurreição. Quando a gente coloca uma cruz no nosso túmulo, não é que estamos acenando a morte, pelo contrário, estamos acenando a ressurreição, porque foi na cruz do Senhor que Ele ressuscitou e abriu para nós as portas da eternidade. Vocês estão recebendo hoje um folheto com a catequese muito bem feita. É justamente nos mostrando que o caminho do cristão é o caminho para a ressurreição. Não seremos eternos neste mundo. Somos peregrinos e forasteiros. O Senhor nos concedeu talentos. Aqui neste mundo nós precisamos plantar os talentos, porque um dia diante de Deus eu vou apresentar o meu coração. Senhor, eu não consegui muitas coisas, mas eu trabalhei. Eu lutei para ser bom, eu lutei para fazer a caridade, eu lutei para acolher aquele que precisava, eu lutei para partilhar o que tinha, eu lutei para mostrar o caminho, eu lutei para ter uma espiritualidade, viver a minha vida sacramental, eu lutei pela santidade. Não trago muitas coisas, mas trago as minhas mãos calejadas da luta. E o Senhor vai dizer: vinde a mim, assentai-vos à minha direita. Mas também o Senhor vai exigir de nós, porque o Senhor é misericórdia, mas o Senhor também é justiça. Se você recebeu os talentos, é a parábola dos talentos, se você recebeu tudo isto, mas você foi um homem, foi uma mulher que nunca procurou plantar a semente do reino deste mundo, o que o Senhor tem para lhe oferecer? Foi você que não construiu a sua casa. Existe uma pequena história que eu vou contar aqui, que diz que morreram 2 pessoas. Chegando no céu, o primeiro, São Pedro caminhou com ele e disse: olha, aqui está a sua casa. E aí o segundo ficou olhando e disse: olha, a casa de fulano. Já começou o julgamento. A casa de fulano é um espaço tão belo, tão bonito, tão grande. Imagina a minha casa vai ser melhor do que a dele. E aí caminhou, chegou na casa dele e era muito pequena, sem muito espaço, sem muita beleza. E aí, como sempre, o nosso coração, a maldade impera. Ele perguntou a São Pedro: mas por que essa injustiça comigo? Por que a minha casa é assim? E a resposta de São Pedro foi: nós aqui construímos a casa com o material que vocês nos mandam lá da terra. A nossa, isto é uma simples história para dizer que a nossa construção, embora o Senhor tenha morrido, derramado o seu sangue, fomos salvos, abriu para nós as portas da eternidade, mas Ele nos chama a construir a casa da eternidade. E esta casa da eternidade, ela é construída com o material que nós mandamos daqui, com o amor, com o perdão, com a caridade, com a fraternidade, com a nossa vida de fé, com a nossa vida sacramental. Aí nós construímos a casa da eternidade. Mas às vezes nós achamos que somos eternos nesta vida. Achamos que nunca vai chegar o dia do nosso encontro com Deus. E a gente sempre deixa para amanhã. Deixa para perdoar amanhã, deixa para amar amanhã, deixa para se converter amanhã, deixa para ter uma vida de fé amanhã, deixa para fazer a caridade amanhã, e este amanhã pode não existir. O amanhã ele pode ser muito pequeno. Então a gente não pode deixar para amanhã, porque nós fomos criados por Deus para a felicidade. Nós fomos, como criaturas de Deus, nós estamos peregrinando nesta vida rumo à casa do Pai, rumo a Jerusalém Celeste. Uma vez que saímos daqui, para que não voltamos mais. Para nós cristãos, o caminho é o caminho da ressurreição. Está lá na carta, está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 18. O Senhor abomina todas as coisas
que não estão no seu coração. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 16. Só se morre uma vez e depois vem o julgamento. Está lá Jesus com os 2 ladrões ao lado da cruz. Um deles se arrepende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele responde claramente: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, e alguém poderia dizer: mas Dom Marcos, se eu me arrependo de última hora, o Senhor me salva. Salva sim. Agora, o arrependimento, ele não é uma coisa que você ligue no interruptor. O arrependimento é fruto de quem conheceu a palavra de Deus. É fruto de quem, mesmo caindo no pecado, tinha consciência dos seus erros. Mas aí, com certeza, lá na frente ele pode se arrepender. Mas às vezes a gente nunca cultivou no nosso coração nada da palavra de Deus. Nem arrependimento a gente conhece, porque fomos educados que arrependimento seria uma coisa desnecessária. E aí a gente não pode se arrepender, porque o arrependimento, como dom de Deus, é fruto de quem procurou viver a sua vida fazendo a vontade de Deus, mesmo tendo consciência das quedas, dos erros, mas sabia que estava errado, e um dia teve a graça do arrependimento. O arrependimento não acontece de uma hora para outra. Tantas vezes a gente quer se arrepender de alguma coisa que fez, mas parece que o coração não se arrepende, a consciência não se arrepende, justamente por isto, porque falta na nossa consciência, na nossa caminhada de cristão, o verdadeiro conhecimento da palavra, o conhecimento do bem e do mal para fazer as escolhas. Então, meus irmãos, hoje, dia de finados, nós viemos aqui por uma gratidão àquelas pessoas que marcaram a nossa vida, fizeram parte da nossa história, como pai, como mãe, filho, irmão, amigo. Viemos aqui depositamos os restos mortais, isto é, numa linguagem mais simples, entre aspas, a placenta, porque nós fomos criados para a eternidade. Eu só gostaria de concluir com uma outra breve explicação muito interessante. Quando a gente estava no útero da mãe, a gente não queria sair do útero da mãe, porque a gente não imaginava as dimensões deste mundo, como seria neste mundo. Aquele útero era a melhor coisa que tinha, a gente queria ficar ali. Mas chegou o dia de nascer, e esse nascimento trouxe sofrimento para a criança. A criança sai daquela bolsa, daquele útero, e chega neste mundo totalmente diferente. E aí crescemos, somos aquela mesma criança com outro corpo, somos aquela mesma criança com a mesma alma, criada por Deus, mas uma outra pessoa. No sentido físico, crescemos, e chega o dia em que precisamos sair deste útero, chega o dia em que precisamos sair desta vida e passarmos para a vida eterna, para as dimensões da eternidade. E é justamente nesta passagem, é justamente neste dia que nós vamos contemplar a face do Deus que nos criou. Porque Jesus que morreu abriu para nós as portas da ressurreição. Lá teremos a morada eterna. Lá teremos um encontro com Deus. Lá poderemos conversar com o Senhor. Lá iremos apresentar a nossa vida, os nossos talentos, tudo aquilo que plantamos nesta caminhada. Hoje nós estamos rezando e pedindo a Deus que Ele acolha no seu reino, na luz eterna, aqueles irmãos nossos, parentes e amigos que já terminaram sua caminhada. E que um dia também nós terminaremos. Um dia alguém estará aqui rezando por nós. Não saberemos se aqui ou em outro lugar, mas um dia estaremos também no cemitério. O cemitério significa o lugar daqueles que dormem. A semente que foi plantada para a eternidade. Então nós, olhando hoje para os túmulos, nós temos um carinho no coração, trazemos flores, acendemos uma vela. Por que uma vela? Se alguém pergunta a você, por que você acende uma vela? A vela é o maior exemplo de doação. A vela é o maior exemplo de entrega. Quando você acende uma vela, ela ilumina.
E a gente só sabe o valor de uma vela quando está faltando luz na nossa casa. Você acende uma vela, ela ilumina, mas ela vai se acabando, ela vai se doando para ser luz. Assim deveria ser a nossa vida. Enquanto peregrinamos nesta terra, vamos doando a nossa vida para ser luz, porque às vezes a gente doa a vida para ser trevas, mas vamos doando para ser luz. Quando a gente acende uma vela, a gente está pedindo a Deus que aquele irmão, que aquela irmã possa caminhar na verdadeira luz, que é a luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aquela vela é um pequeno sinal, é um pequeno gesto de fé que nós estamos tendo diante de Deus e pedindo a Deus que Deus ilumine a vida daquele irmão que já partiu desta vida. Quando você deposita flores, é um gesto de gratidão. É simplesmente o lugar onde você deixou pela última vez o corpo daquela pessoa que você amava. A alma já está com Deus. Ali só tem os restos mortais, o pó, porque nós viemos do pó e para o pó vamos voltar. Por isso que no início da quaresma somos lembrados com esta antífona quando colocamos as cinzas. Seremos cinzas. Não adianta tanta vaidade, não adianta tanta prepotência, não adianta tanto acúmulo, porque a qualquer hora o Senhor pode nos chegar e nos chamar, e nós vamos dizer o que é para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu estava ocupado, acumulando, e por isso não foi possível amar, não foi possível perdoar. Então, quando você deposita flores, é uma forma carinhosa de você depositar um gesto de carinho no último lugar onde você deixou a pessoa que você amava. Às vezes vocês vão encontrar alguém criticando, mas falta este conhecimento. Você deposita flores. Se você não depositar, não tem problema. Mas carinho a gente faz a qualquer pessoa. Gratidão a gente tem com qualquer pessoa. Um gesto de vir aqui visitar, acender uma vela, depositar uma flor, participar da Eucaristia, que é o maior de todos os sacramentos, pedir que Deus acolha aquele irmão, ele já está na glória de Deus. Mas pedir a Deus não vai fazer mal a ninguém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa fé, a fé no Deus da ressurreição, seja realmente o sentido da nossa vida. Não celebramos a morte, celebramos a vida, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.